E aí, gente, tudo bom? Nessa aula a gente vai dar continuidade à aula passada. Dessa vez, vamos falar da história vista por outro ângulo. Não das grandes personalidades, reis, pensadores e poderosos que marcaram presença, mas sim nos trabalhadores comuns, de quem sofreu o peso das consequências nas costas. Certo? Então chega mais e bora começar. No começo, a industrialização, como um de seus sintomas, trouxe uma leva de camponeses, que eram a grande maioria da população europeia, como a gente viu antes, na aula que tratamos sobre o antigo regime, para os centros urbanos. Atraídos por perspectivas de vida melhor ou fugindo da miserabilidade, milhares de trabalhadores migraram em massa para as cidades, tornando-se operários nas fábricas que começavam a nascer. Essa classe de operários foi duramente explorada, com salários baixíssimos, condições insalubres e altas jornadas de trabalho que chegavam a 15 horas por dia. Na Inglaterra, por exemplo, o salário era tão baixo que a família inteira precisava trabalhar nas fábricas para conseguir o mínimo para não morrer de fome e poder continuar trabalhando num ciclo vicioso. As instalações das fábricas costumavam ser bastante ruins e prejudicavam bastante a saúde dos trabalhadores. O ambiente por vezes era sujo, mal ventilado e sem qualquer padrão minimamente seguro e aceitável. Nas minas de carvão, o trabalho era ainda pior e muito mais perigoso. Nos bairros em que moravam os operários, as moradias eram precárias, sem serviço de esgoto ou de água, o que favoreceu epidemias de várias doenças como cólera, tifo e doenças respiratórias. Quanto ao trabalho feminino e infantil? Bem, certamente não surgiu com a Revolução Industrial. Desde os tempos mais antigos, as mulheres e crianças trabalhavam na agricultura, na criação de animais e no artesanato. Só que com a Revolução Industrial, a mão de obra feminina e infantil passou a ser utilizada em lugares cada vez mais distantes de suas casas, cumprindo uma disciplina severa, com longas jornadas de trabalho e horários controlados de forma rígida. As mulheres foram parte importante da mão de obra empregada nas fábricas. Além disso, continuaram exercendo as tarefas domésticas e cuidando dos filhos. É a chamada dupla jornada, ainda muito comum nos nossos dias. O triste trabalho infantil também marcou o início da industrialização. Em 1833, por exemplo, uma comissão constatou que esses ambientes provocavam sérios danos à saúde das crianças. Elas trabalhavam em condições semelhantes à dos adultos, o que provocava dores no corpo e doenças crônicas como bronquites e alergias. Elas também não tinham acesso à educação. No final do século XVIII, começaram a surgir na Inglaterra os primeiros movimentos que reivindicavam melhores condições de trabalho para os operários. Em 1811 e 1812, por exemplo, grupos de operários invadiram fábricas e destruíram máquinas que consideravam que ameaçavam ou desqualificavam seu trabalho. No entanto, a maior parte dos operários organizou-se de forma diferente. Eles entendiam que sua luta não devia ser dirigida contra as máquinas. Veja bem, mas sim contra uma injustiça criada pelo sistema de fábricas. Para isso, no início do século XIX, criaram os primeiros sindicatos, organizações que tinham como objetivos defender os direitos dos trabalhadores. O crescimento da população e das cidades é um dos efeitos da Revolução Industrial. Na Europa, esses efeitos tornaram-se bem visíveis, especialmente ao longo do século XIX, onde as cidades cresceram em níveis astronômicos. Atualmente, mais de metade da população mundial vive em cidades. Existem centros urbanos com mais de 10 milhões de moradores, como São Paulo, Xangai, Tóquio, Nova York e a Cidade do México. No Brasil contemporâneo, cerca de 85% da população vive em cidades. Entre os municípios mais populosos do país se destacam o Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife e Porto Alegre. Gente, só explicando então, as imagens usadas no vídeo não correspondem necessariamente aos mesmos anos. A Revolução Industrial teve várias fases que vai desde o século XVIII até os tempos mais atuais. Ou seja, eu usei algumas fotos do início do século XX para poder ilustrar algumas questões do século XVIII e XIX que ou não têm fotos ou têm alguns desenhos, mas de qualquer forma as condições eram muito semelhantes, ou ainda pior. Dito isso, finalizo o vídeo de hoje. Se cuidem, tomem água, façam as atividades, não se estressem comigo, meu trabalho com vocês já está quase no fim.
Logo, logo vocês já vão ter o professor Gustavo de novo dando aula para vocês. Até mais, falou e tchau, tchau.